Fala pessoal, eu quero gravar um vídeo aqui, para falar com vocês sobre a gravidez do Monjaro, se o risco vale a pena ou se não vale. Fica comigo até o final desse vídeo, para você entender mais um pouco sobre essas canetas emagrecedoras. Vamos lá. Hoje está muito comum a pessoa aplicar Monjaro, Ozempic e outras canetas emagrecedoras e na intenção, de emagrecer, de inibir apetite e etc. E aí, vamos lá. O que acontece com o Monjaro? O porquê que ele funciona? Quando você aplica o Monjaro, ele retarda a evacuação de gases do seu estômago. Então, assim, o seu estômago ele começa a digerir um alimento, ele vai gerar gases na digestão desse alimento, e aí ele evacua esses gases, desce o alimento para o intestino, e a partir daí você começa a sentir fome. O seu estômago ele manda um sinal para o seu cérebro que ele terminou a função dele de digestão e que agora você pode comer mais comida. Quando você aplica o Monjaro, o que acontece? A evacuação desses gases ela é retardada, digamos assim. E os gases ficam no seu estômago, isso causa uma sensação de que o seu estômago está cheio, e aí você não sente fome. E aí, assim, você não sente fome, e se você tenta forçar a comer algo muito pesado, o que acontece? O seu estômago, ele entende que ele ainda está cheio. Se você coloca uma carne, uma coisa muito pesada, gordurosa, no seu estômago, enquanto ele ainda acha que ele está cheio, ele vai ficar sobrecarregado, ele se sobrecarrega de uma forma muito grande, e ele não consegue processar aquela carne, e aquele negócio gorduroso, aquela lasanha que você comeu, e aí é onde muitas vezes a pessoa passa mal quando usa Monjaro e come uma carne, alguma coisa, etc. Mas a questão é, por que quem toma Monjaro normalmente engravida? E a questão é, o Monjaro, ele trabalha com a evacuação de gases do seu estômago. Então o seu estômago ele vai achar que ele está sempre cheio. Quando você toma um comprimido de anticoncepcional, esse comprimido chega no estômago e o estômago ele vai entender que ele está sempre cheio. Ele não vai jogar mais suco gástrico ali dentro para digerir o comprimido. E aquele comprimido que deveria ser digerido em 30 minutos, ele vai demorar talvez dias e dias para ser digerido dentro do seu estômago. E o que isso vai acontecer? Ele perde o efeito e a posologia do remédio. Porque o anticoncepcional ele é feito para você tomar ele hoje, ele se desfazer no seu organismo dentro de 30 minutos e você tem uma carga hormonal de uma vez dentro do seu organismo. Amanhã você toma de novo outra carga hormonal. E esses hormônios que o anticoncepcional libera, uma carga de uma vez, ele vai mantendo o seu corpo estéril, digamos assim. Você não engravida. E em alguns casos, ele mantém também o corpo, o ovário, o útero mais saudável, para quem tem cisto, para quem tem alguma coisa assim. O anticoncepcional também ajuda nisso. Ou seja, o remédio ele não digere na proporção e na medida que ele deveria. E isso não acontece só com o anticoncepcional. Se a pessoa toma, vamos dizer assim, um ansiolítico, um remédio para pressão, um remédio não sei que jeito, e ela toma um Monjaro, esses remédios que têm uma posologia de uso diário e contínuo, eles também vão ser afetados pelo efeito do Monjaro. Então, assim, ele meio que vai inibir o funcionamento de muitos tipos de remédio. Até mesmo se você tiver uma gripe, um resfriado, você for tomar um paracetamol, sei lá, alguma coisa do tipo, a eficácia do remédio ela muda por conta do Monjaro, que inchou o seu estômago de gases, e está diminuindo a evacuação de gases e mantendo o seu estômago cheio, e está diminuindo o funcionamento do seu estômago. E aí, por conta disso, por conta dessa forma que o Monjaro trabalha, ele tem um lado negro, um lado obscuro. Ele causa náuseas, vômito, risco de pancreatite, problemas digestivos, porque, como eu disse, ele trabalha ali no seu sistema de digestão.
batimento cardíaco rápido, né? Pode dar taquicardia, perda muscular, porque o seu corpo tem que compensar de alguma forma, ele tira do músculo, fadiga, fraqueza. Então, assim, é um remédio arriscado. E assim, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque existem métodos naturais que aceleram o seu metabolismo, eles funcionam melhor que o Monjaro, talvez, e de forma muito mais saudável. Por exemplo, tem uma tal de laranja moura que ela é excelente para acelerar o metabolismo. Chia, psyllium, mantém a sua digestão, o seu estômago e o seu intestino funcionando corretamente e acelerando o seu metabolismo também. Então, existem alimentos que fazem muito bem, né? E que, se você tomar e você seguir ali um cronograma utilizando alguns elementos naturais, ele vai te dar saciedade tanto quanto o Monjaro, ele vai te ajudar a acelerar o metabolismo e ele vai atuar da mesma forma que o Monjaro, só que muitas vezes muito mais barato, porque é um negócio natural, né? É um alimento e ele não vai causar esse tanto de reboliço, como por exemplo uma gravidez indesejada, um remédio sem eficácia e etc. E assim, por que os médicos não falam isso, né? Porque eu estou te mostrando uma imagem de médico e médico não fala isso, ele não fala para você evite o Monjaro e fique numa causa natural, num produto natural. Porque o médico ele ganha. Para você aplicar um Monjaro, você tem que ir lá fazer uma consulta, aí ele vai ver o risco, causa, benefício. Você aplicou uma vez, você aplica outra, aí tem que ter acompanhamento, tem que ter exame. E cada consulta dessa, cada acompanhamento, cada exame, o médico ganha. Então, assim, as farmacêuticas, elas patrocinam, né, médicos, elas patrocinam estudos ali para falar que o remédio é seguro, quando na verdade não é. Então, assim, muitas vezes você está tomando ou querendo, né, tomar um Monjaro, que é um produto caro, de R$1.000 a R$4.000, R$5.000 uma caneta. Você está querendo comprar um remédio caro, um remédio assim, que faz mal e que é caro, quando na verdade existem formas baratas, quase gratuitas, né, de você emagrecer, que não envolve dieta, que você pode fazer de uma forma segura e natural, né? E um exemplo disso é o Monjax, que ele ganhou esse nome foi justamente para mostrar, né, que não precisa de Monjaro. Tem pessoas que perdem 20 quilos em 2 meses tomando Monjax. E o que o Monjax é? Ele é um suplemento alimentar, né, que atua da mesma forma do Monjaro, só que ele é um suplemento alimentar natural, aprovado pela Anvisa. E ele junta, né, igual assim, a característica ali que tem na laranja moura, no psyllium, na chia, não sei mais em que, para dar saciedade, para acelerar o metabolismo. Ele pega aqueles elementos ali de frutas, de grãos, ele seleciona aquele elemento de cada grão, aquele neurotransmissor, aquela proteína, aquela enzima de cada um deles, juntou tudo num conta-gotas. Você toma 12 gotas por dia e você tem um resultado igual o Monjaro. E tá aqui, né, a foto do Monjax, e ele é um suplemento alimentar em gotas. Então, assim, ele não é um remédio, ele é um suplemento alimentar. Ele é igual um whey protein, uma creatina, só que ele é um suplemento alimentar de emagrecimento. E natural, não faz mal. E assim, hoje é uma fórmula trazida dos Estados Unidos. Essas gotas, né, é uma fórmula dos Estados Unidos que a empresa brasileira comprou o direito de uso dessa fórmula e trouxe para o Brasil. Então, assim, é uma forma de você emagrecer sem risco, sem sofrimento, e a única coisa que você vai ter no corpo é transformação. E assim, a única coisa que eu tenho que te dizer, né, e te alertar é que o Monjax ele está ficando muito famoso dentro do Brasil justamente porque você não tem no Monjax os riscos e as desvantagens do Monjaro. Então o Monjax ele está sendo muito falado no Brasil, está ficando muito famoso
E muita gente quer aplicar golpe, né? Falsifica o site, faz um produto pirata e tenta vender como se fosse o Monjax. E a gente tem que ficar muito de olho e muito alerta em relação a isso. Então, eu resolvi deixar aqui para você, na legenda desse vídeo e no primeiro comentário fixado, o site oficial do Monjax. E assim, eu queria que você entrasse nesse site, não para comprar o produto, mas pelo menos para ver, tirar suas próprias conclusões. Porque no site tem as fotos das pessoas com antes e depois, tem depoimento de pessoa que tomou o Monjax e que resolveu, tem a explicação, né, de como ele funciona no organismo, e você vai perceber que o Monjax ele é basicamente um monjaro de pobre, né? Mas porque o valor dele é meramente simbólico, né? Muito barato para você comprar. Então, assim, é uma forma de você ter o benefício do monjaro, pagando muito pouco nisso, e, acima de tudo, você ter ali uma segurança para o seu corpo, de estar tomando algo totalmente natural. Então é isso, clique aqui no link abaixo, aqui na legenda, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está tomando monjaro e que está fazendo mal para essa pessoa. E eu acredito que isso pode transformar a sua vida e também a vida das pessoas ao seu redor.